Bom dia, pessoal. Nós vamos começar aqui nosso conteúdo para a quarta prova aí do semestre, portanto a última para vocês, considerando aí o semestre estudado, né? Então, nós estudamos até a terceira prova o período simples, né? Que foram os termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios da oração. Terminado o estudo do período simples, nós vamos trabalhar agora com o período composto, tá? Então, nós já fizemos aqui ensaios sobre o estudo do período, tá? Nós falamos que o período simples é aquele que possui somente uma oração. Essa oração é chamada de oração absoluta, tá certo? E aí, falamos que o período composto é aquele que possui mais de uma oração, 2, 3 ou mais, tá? Então, nós temos aqui o período composto é aquele que possui mais de uma oração. Por exemplo, só relembrando aqui algumas informações básicas. Primeiro, se eu quero saber quantas orações tem um período, é só eu contar os verbos, verbo ou locução verbal. Se eu quero saber quantos períodos tem uma frase, tá certo? Aí eu vou contar o número de pontos, ponto final, né? Ponto de exclamação, ponto de interrogação e o ponto de vírgula, tá? Cada ponto desse, né, corresponderá a um período. Aí eu olho para esse intervalo, né, até o ponto, e vejo quantos verbos e quantas locuções verbais tem. Se tiver somente um verbo ou uma locução, nós estamos diante de um período simples. Se tivermos mais de um verbo ou locução verbal, nós estamos diante de um período composto, tá certo? Então, nesse caso aqui, Paulo estuda e pratica esportes, né? Quem é o sujeito? Quem estuda? Paulo, né? Paulo vai ser o sujeito. Então, nesse caso aqui, nós temos o restante da oração. Paulo estuda, não é isso? Primeira oração. Paulo pratica esportes. Segunda oração. Por quê? Por que isso? Porque aqui Paulo estuda, nós vamos ter o verbo estudar. Paulo pratica esportes, nós vamos ter o verbo praticar. Então, 2 verbos, 2 orações. Então, eu vou estar diante de um período composto, tá? Desejo que você seja feliz, tá? Desejo, quem é o sujeito? O sujeito desinencial ou implícito. Aqui, primeiro, eu desejo, né? Desejo o quê? Que você seja feliz. Então, eu tenho aqui o verbo ser. Eu tenho o verbo desejar na primeira oração, né? E o verbo ser na segunda oração, tá? Então, nesse caso aqui, nós estamos diante de um período composto, tá? Agora, esse período composto, ele pode ser classificado em 3 modalidades, tá certo? O primeiro deles período composto por coordenação é aquele formado por orações coordenadas. O que são essas orações coordenadas? São aquelas que não dependem sintaticamente uma da outra. As orações coordenadas, ou elas vêm separadas por vírgula, ou elas vêm ligadas por conjunções coordenadas. As conjunções coordenativas, elas recebem essa denominação justamente por esse motivo, porque elas servem para ligar orações sintaticamente independentes, ou seja, aquelas que não dependem sintaticamente uma da outra. Por exemplo, voltando bem aqui a esse primeiro exemplo, nós temos bem aqui, Paulo estuda e pratica esportes.
eu posso dizer: Paulo estuda, Paulo pratica esportes, tá certo? Então, se eu pegar cada oração dessa isoladamente, né, nós vemos que não fica prejudicada a estrutura sintática nem o sentido. Paulo estuda, Paulo pratica esportes, tá certo? Notamos aqui que temos uma conjunção, tá certo? Conjunção aditiva e, que dá a ideia de soma, adição. Ele, além de estudar, ele também pratica esportes, tá? Então, quando nós estamos diante dessa situação, nós falamos que temos um período composto por coordenação. Nesse exemplo aqui, cheguei, vi, gostei e fiquei para sempre. Então nós temos aqui somente um ponto final. Então essa estrutura aqui todinha constitui um período, tá certo? Aí a dúvida: esse período é simples ou composto? Vamos ver aqui quantos verbos eu tenho. Quem é o sujeito? Eu, sujeito residencial. Aí eu vou dizer: eu cheguei, primeira oração. Eu vi, segunda oração, tá certo? Eu gostei, terceira oração. E eu fiquei para sempre, quarta oração. Então nós temos aqui um período composto formado por 4 orações. Por que nós temos 4 orações? Justamente porque nós temos aqui 4 verbos, tá certo? E essas orações são coordenadas. Então, nós temos um período composto formado por orações coordenadas. E essas orações são coordenadas por quê? Percebam que eu posso dizer: eu cheguei, tem sentido, não é isso? Eu vi, também tem sentido. Eu gostei, também tem sentido. Eu fiquei para sempre. Notamos que nenhuma dessas orações, nenhuma das 4, depende da outra sintaticamente para que ela possa constituir um todo com sentido, tá certo? Ela também não tem, se eu pegar isoladamente, ela continua com a sua estrutura sintática intacta, tá certo? Então, nós estamos diante de um período composto por coordenação. Percebam aqui também que 3 dessas orações aqui são separadas por vírgula, tá certo? Somente na última nós temos a presença da conjunção aditiva, tá certo? Então, quando essas orações elas não têm presença de conjunção, eu vou dizer que essa oração é coordenada assindética, tá certo? Quando ela tem presença de conjunção, nesse caso fiquei e fiquei, nessa situação aí eu vou dizer que ela é sindética, ou seja, ela tem a presença de síndeto. Que é síndeto? Conjunção. Assindética, esse A significa não, certo? Não presença de conjunção. E síndeto significa presença de conjunção, tá? Quando nós formos trabalhar a classificação delas, né, nós vamos ver. Se eu disser que ela é assindética, não precisa dizer mais nada, está classificada. Mas aí, se eu disser que ela é sindética, eu tenho que classificar de acordo com a conjunção coordenativa presente, tá certo? Para isso, elas são classificadas, as orações coordenadas sindéticas são classificadas em 5 modalidades, tá certo? As aditivas, as adversativas, as explicativas, as conclusivas e as alternativas, tá certo? Nesse caso aqui, nós temos uma coordenada sindética aditiva. Mas vamos para frente. Agora, nós vamos falar disso oportunamente. Nós temos o período composto por subordinação. É aquele formado por orações subordinadas, tá certo? Ou seja,
aquelas que dependem sintaticamente uma da outra. Nessa situação aqui, o período composto por subordinação, ele vai ser dividido em oração principal e oração subordinada, tá certo? A oração principal é aquela que não tem função sintática e não tem presença de conectivo. Já a subordinada é aquela que desempenha uma função sintática em relação à oração principal e vem introduzida pelo conectivo. No caso, esse período composto por subordinação e essas orações subordinadas, elas são divididas em substantivas, adjetivas e as adverbiais. Essa classificação ela é dada de acordo com a função sintática desempenhada por elas, tá certo? Então, vejamos aqui. Se eu disser precisamos, tá? Se eu disser somente precisamos, quem é o sujeito? Nós, tá? Então, se eu disser só precisamos, tem sentido? Não tem, porque quem precisa de alguma coisa, de alguém ou de alguma coisa. Então nós vemos aqui, então isso aqui, nós vemos que essa aqui é a primeira oração. Por quê? Porque tem a presença do verbo, o verbo precisar. Então, essa primeira oração, que eu vou também chamar de oração principal, percebam que ela não tem função sintática e não vem introduzida, não tem a presença de conectivo, tá? Então, esse verbo aqui é um verbo transitivo indireto. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto, nós já deveremos ter um indício de que essa oração subordinada, tá certo? Então, eu vou classificar a primeira oração, oração principal, a segunda oração, que é aquela que tem conectivo, ela é chamada de subordinada, tá certo? Percebam aqui também que se eu disser de que nos ajude a pegar isoladamente, cada um que eu pego isoladamente não terá sentido. Por quê? Porque existe uma relação de subordinação entre elas, tá? Então, uma depende da outra para que tenha sentido. Uma depende da outra para que desempenhe corretamente a sua função sintática, tá certo? Então, se eu disser precisamos, não tem sentido, mas se eu disser precisamos de que nos ajude, nós vamos ver que a oração subordinada desempenha a função sintática de objeto indireto do verbo precisar, tá certo? Temos aqui a presença de preposição. Temos aqui a presença da conjunção subordinativa integrante, tá certo? No caso aqui, eu vou dizer que essa oração subordinada, ela é substantivo, porque exerce uma função própria de substantivo, objetiva indireta. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, tá certo? Por quê? Porque ela está completando o sentido do verbo precisar, tá certo? Então, aí, as substantivas normalmente são introduzidas por uma conjunção integrante, a subordinada. As adjetivas são introduzidas por um pronome relativo e as adverbiais são introduzidas e classificadas de acordo com a conjunção subordinativa que a introduz, exceto as conjunções integrantes, porque já fazem parte das substantivas, tá certo? E aí nós vamos para o último tópico, que é a última classificação aí, que é o período composto por coordenação e subordinação ao mesmo tempo, também chamado de período misto, tá? Então, nós temos aqui, ele é formado por orações coordenadas e subordinadas. Tem as duas modalidades no bojo desse período, tá? Então, vamos aqui. O exemplo: encontrei o comandante no corredor, cumprimentei-o
e pedi que ele não cobrasse as mensalidades hoje, né? Então, quem é a primeira oração? Encontrei o comandante no corredor. É a primeira oração por quê? Porque tem aqui a presença do verbo encontrar. Então, isso aqui vai ser a primeira oração, certo? Cumprimentei-o, segunda oração, tá? Eu tenho aqui o verbo cumprimentar. E pedi que ele não cobrasse as mensalidades hoje. Então, e pedi, né? O verbo pedir é terceira oração. E a quarta oração nós temos o verbo cobrar, tá certo? Então, nós temos aí 4 orações. Um no período, porque temos aqui somente um ponto, né? E é um período composto porque tem 4 orações. Agora vamos saber por que ele é um período misto, com quem é coordenação, quem é subordinação. Então, quem é o sujeito aqui? Eu, né? Então, se nós pegarmos, eu encontrei o comandante no corredor. Então, nós temos aqui a primeira oração e ela não depende sintaticamente das outras, tá? Encontrei o comandante no corredor. Tá pronto, sentido completo, tá certo? Então, isso aqui é uma oração coordenada, tá? Cumprimentei-o, segunda oração, também não depende sintaticamente da outra. Percebam que aqui nós temos vírgulas, tá certo? É um outro indício da oração coordenada, tá? E pedi, né? E pedi. Aqui eu tenho essa terceira oração, ela em relação às duas anteriores, ela é coordenada também. Só que o verbo aqui, pedir, quem pede, pede alguém, pede alguma coisa a alguém, tá certo? Pedir o quê? Que ele não cobrasse as mensalidades hoje, né? Então, nesse caso, se eu tenho aqui pedir, imediatamente vem a pergunta, o quê? Que ele não cobrasse as mensalidades hoje. Então, essa quarta oração, ela vai funcionar como oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Ela está funcionando como objeto direto do verbo da oração principal. Isso aqui vai ser essa terceira oração também, eu vou chamar de oração principal. Então, nós vamos ter 2 tipos de orações. Nós vamos ter orações coordenadas e orações subordinadas. Então, nós estamos diante de um período misto. Então, na próxima aula, nós vamos estudar aqui o período composto por coordenação e aí nós vamos tratar da classificação das orações coordenadas, tá certo? Aqui foi só um estudo inicial para nós aprendermos e estabelecer a diferença entre os períodos, tá ok? Até a próxima!